Queridos irmãos e irmãs, 11ª aula da nossa leitura de Gênesis. Bendizemos o Senhor por experiência que nos tem alegrado o coração. E eu espero que também a mesma te esteja fazendo bem. Pai amado, em nome de Jesus, apresentamos diante do Senhor hoje a leitura dos capítulos propostos e pedimos que o Espírito do Senhor nos guie a toda a verdade. E que a mão graciosa, poderosa do Senhor não permita, Deus, que possamos assimilar conceitos que firam o teu princípio e que vão contra, Deus amado, a tua verdade. Por isso, tem misericórdia de nós, porque somos humanos, tanto quem fala quanto quem ouve. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, nós vamos retomar a leitura a partir do capítulo 27. Estivemos na última leitura falando sobre Isaac na terra dos filisteus, na sua luta para poder permanecer, porque ele prosperou, causou inveja, e ele tentou reabrir poços antigos. E Deus tinha uma história. Assim, portanto, aquele povo entende que Isaac é abençoado. E eles então fazem com Isaac uma aliança e selam paz com ele. Muito importante sabermos que nós, povo de Deus, que somos cuidados por Deus, trazemos bênção de uma forma indireta sobre aqueles que caminham na nossa presença. Isso é muito bom de saber que a gente é bênção, né? Simplesmente porque na nossa relação com Deus ela abrange o lugar que eu vivo, o lugar que eu trabalho, a família que eu nasci. É muito bom. Capítulo 27, nós vamos entrar então num tema às vezes polêmico, em que Isaac vai abençoar Jacó e Esaú. Capítulo 27. Isaac abençoa a Jacó e a Esaú. Tendo-se envelhecido Isaac e já não podendo ver, porque os olhos se enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, desta forma: Traze caça e faz-me uma comida saborosa para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que eu te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás ao teu pai para que a coma e te abençoe, antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu sou homem liso. Dar-se-á o caso de que meu pai me apalpare e passarei a seus olhos por zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: Caia sobre mim esta maldição, meu filho. Atende somente ao que eu te digo. Vai e traze-mos. Ele foi, tomou-os e os trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú,
seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as mãos de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis o cheiro de meu filho, que é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra, da fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos, as nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Ao acabar Isaque de abençoar a Jacó, saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão da caçada. E fez também ele uma comida saborosa, e trouxe-lhe a seu pai, e lhe disse: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou Isaque, seu pai: Quem és tu? Respondeu Isaque: Sou Isaque, teu filho, teu primogênito. Respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me a trouxe? Eu comi de tudo antes que viesse, e o abençoei, e ele será abençoado. Antes de seguir a leitura, eu quero então ponderar com os amados aqui alguma coisa. Aqui nós temos então uma esposa e um filho enganando um pai. E aí você então me perguntaria: pastor, foi correto o que eles fizeram? Foi correto? Existem algumas situações que é necessário que nós hajamos segundo a ética e a lógica de Deus. E às vezes nós somos levados de alguma forma a termos que burlar alguns princípios que são humanos, porque um propósito de Deus pode ser alterado e prejudicado por causa da falta de visão humana. Então você está me dizendo, pastor Sérgio, que em nome de alguma coisa certa eu posso enganar alguém? Então, em primeiro lugar, quero dizer aos amados que as leis, elas são
norteadoras de todo o universo. E a obediência às leis é segurança e paz para todo aquele que deseja vida longa. Então, como é que nós analisaríamos isso aqui? Então, primeira coisa, nós vamos ver alguns episódios na Bíblia em que eu deveria ponderar a vontade de Deus em primeiro lugar a respeito da vontade dos homens. Deus vai dizer quando Rebeca está gestante, né? Deus vai dizer a ela no capítulo 25, no versículo 21, diz que Isaac orou ao Senhor porque Rebeca era estéril e o Senhor ouviu as orações e Rebeca concebeu e dois filhos lutavam no seu ventre. E aí ela consulta o Senhor, versículo 22. E o Senhor responde, tem 2 nações dentro do seu útero. E ele diz então, dá detalhes sobre os dois, e diz que o mais velho serviria o mais novo. Então é interessante que Deus disse à mãe, não ao pai, onde estava a sucessão patriarcal. Qual era o filho que ele havia escolhido para ser o sucessor? Para herdar a bênção sacerdotal sobre o clã e ser o gerador das tribos de onde sairia o Cristo. É a mãe que ele revelou. Talvez então, não sabemos muito bem porque às vezes algumas coisas são reveladas à esposa e não ao esposo. Mas decisões do esposo podem comprometer a vontade de Deus. Então, nesse momento, nós vamos ver aqui que algumas ações precisam acontecer para que o plano não saia do propósito. Eu quero dizer para você um versículo em Eclesiastes capítulo 7, versículo 16, diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, por que te destruirias a ti mesmo? Eclesiastes então manda que a nossa justiça humana, porque a justiça de Deus, ela é sempre perfeita. Mas a justiça humana, mesmo que ela seja justiça, ela tem o lado da imperfeição. Tudo que os homens fazem tem o traço da imperfeição. Num sinaleiro trifásico, tem uma fase aberta, tem 2 grupos de carros parados, não tem ninguém passando. A justiça humana diz que o sinaleiro está ali para regular um trânsito. Mas, teoricamente, se ninguém está passando, se houvesse um guarda ali, ele talvez dissesse, pode vir você, ou então espere você, pode vir você. Mas ficam as pessoas paradas, esperando o tempo do sinal passar. O sinal é bom, ele é justo, mas ele não é perfeito. Porque ele não consegue administrar toda a nossa dificuldade. Rebeca tinha a verdadeira revelação, Isaac não. E Rebeca então tem que agir. E nós às vezes então teremos que agir para que o propósito de Deus aconteça. E nesse momento então, às vezes entendemos que as situações são complicadas. Se eu estiver ferindo a ética de Deus, eu estarei pecando.
Se num determinado momento eu estou quebrando uma ética humana para que se cumpra uma ética de Deus, eu creio que essa deva ser a minha escolha. No começo do livro de Êxodo, Faraó manda as parteiras hebreias matarem os meninos que nascessem, porque ele não queria que aumentasse o número de homens entre os escravos. Essa não é uma ordem, ainda que legal, porque ele era o faraó, ela fere completamente o princípio da ética de Deus. E as parteiras desobedecem Faraó. E aí o Faraó chama as parteiras e diz o que está acontecendo, porque ele diz assim: ó, senhor Faraó, todas as vezes que a gente é chamado, essas mulheres hebreias são fortes. Toda vez que a gente chega lá, o menino já nasceu, né? Infelizmente. Elas desobedeceram e mentiram, porque a ética de Faraó era pela morte. A ética de Deus é pela vida. Isso não pode ser regra geral, por isso que Deus sabe o que faz e o Espírito nos guia ao que tem que ser feito, né? Eu vou então voltar ao texto. Rebeca escuta seu marido. Acho que mulher tem mania de escutar atrás da porta, né? Naquele tempo a porta era um véu. E Esaú, contrariando uma diretriz de Deus, chama Esaú, né? Isaac, contrariando uma determinação, uma direção de Deus, chama seu filho e diz assim: prepara uma caça porque eu vou te abençoar. O que era essa bênção? É o momento em que eu passo minha autoridade para meu sucessor. É a bênção. Então a primogenitura era uma questão muito ligada ao patrimônio e à liderança do clã. Mas a bênção é quando como que eu estivesse tirando o meu distintivo de autoridade e passando espiritualmente isso para o meu sucessor, dizendo: eu vou te abençoar. E nesse momento, Rebeca intervém. E ela disse: não podemos deixar que isso aconteça. E ela está dizendo isso não porque ela tinha preferência por Jacó, porque ela sabia, o pai não sabia, mas ela sabia que Deus havia dito que era Jacó e não Esaú, o filho que sucederia. E ela então monta toda aquela situação. E o filho fala: mas mãe, se meu pai descobrir, ao invés de me abençoar, ele vai me amaldiçoar. E ela corre o risco. Ela diz: não, que a maldição venha sobre mim. Que a maldição venha sobre mim. Pode deixar, porque espiritualmente eu sei o que eu estou fazendo. E aí é montado todo o circo. Colocam pelos aonde o pai, né? E Rebeca é uma mulher astuta, desde a sua juventude. Ela sabia detalhes que o pai, né? O pai não está seguro. Primeiro ele pergunta quem é, e ele diz assim: sou eu, e fala o nome de Esaú, no versículo 19: sou eu, Esaú, teu primogênito. E o pai então fala, né? Disse Isaac a seu filho: como é isso que pudesse achar tão depressa? O pai estava achando: nossa, a caça demora tanto. Você achou uma caça rápido? E Jacó prega uma mentira. Ele falou assim: não, o Senhor botou ela do meu encontro. Então Isaac não está seguro. Isaac, ainda com um pouco de lucidez, ele diz: chega aqui perto de mim para que eu te apalpe, meu filho. E veja se és Esaú. E ele então apalpa, passa as mãos, né? Onde deveria ter os pelos, e ele encontra ali uma pele aderida e pelos, e seu pai fala assim: a voz é de Jacó, mas a mão peluda é de Esaú.
E aí ele ainda não se convence por completo e ele diz, então, chega aqui mais perto de mim para eu comer a caça. E ele come, ele bebe, e ele ainda tem aquela pequena dúvida. Ele diz, me dá um beijo, filho. E quando o filho chega para dar o beijo, ele sente o cheiro da roupa de Esaú. A mãe tinha pensado nisso. Mãe, você que tem a visão de Deus pela vida dos seus filhos, você pode corrigir cursos errados que a história deles está tomando. Eu, na minha juventude, tinha decidido que eu seria militar. Mas minha mãe sabia que Deus tinha outro propósito para a minha vida. E minha mãe orava por esse propósito, e minha mãe nunca botou contra eu ser militar. Mas ela resolveu isso diante de Deus. E o dia que eu fui me apresentar no meu alistamento militar, tinha muita gente naquele dia e eu fui dispensado por excesso de contingente. E ainda disseram colocar lá por incapacidade física temporária. Ainda acharam que eu tinha algum defeito, botaram que eu tinha um defeito físico lá no meu alistamento. Mãe, você que sabe. Pai, você que sabe. Lute para que os propósitos de Deus se cumpram na vida dos seus filhos. Nunca permita que uma visão errada nossa mude um plano de Deus. Porque aí seu filho, sua filha estarão no lugar errado, no propósito errado. Deus abençoou esse plano. É estranho, né? Pensarmos isso. Mas Deus abençoou esse plano. Às vezes nós pais e mães atravessamos os planos de Deus. Eu conheci uma missionária e ela me contou um caso que eu achei interessante. Ela foi missionária um tempo entre nômades na Etiópia. E eu sei que ela foi convidada, ela adoeceu, voltou ao Brasil, e ela foi convidada a fazer uma conferência numa igreja presbiteriana. E ela ficou hospedada numa casa em que tinha uma moça que fazia medicina. E ali na mesa, aquela alegria e tal, hospedando, conversando com a missionária contou do chamado, contou da importância. A missionária era enfermeira. E naquela convivência de fim de semana, a moça que fazia medicina decidiu pelo campo missionário. E a família da moça ficou extremamente aborrecida. Eles imaginavam a filha num consultório chique, móveis bonitos, num lugar limpo, sem riscos. E de repente, aquela mulher atravessou no plano deles. Não atravesse no plano dos seus filhos, a não ser que você tenha absoluta certeza que o plano é de Deus. Muito cuidado. Bendita seja Rebeca, que entendeu que precisava fazer alguma coisa, porque seu marido naquele momento estava agindo por ele e não por Deus. Vamos adiante. A bênção vem. Aí você me pergunta, ele perguntou, qual é seu nome? Ele falou, eu sou Esaú, teu primogênito. E a hora que Jacó sente o cheiro, ele fala, essa é a roupa dele, Essa é a roupa dele. Então toda a bênção foi no nome de Esaú. E eu me pergunto, talvez você também se pergunte, se eu estiver aqui orando nesse momento pelo Joaquim, Senhor abençoe o Joaquim, e na verdade quem está doente é o José.
Deus vai fazer o que se eu estou pedindo pelo Joaquim? Pode ter certeza, até quando a gente ora pelo nome errado, Deus entrega a oração no lugar certo. Às vezes a gente está orando, né, para um objetivo e Deus está cumprindo outro. Apesar do nome, desde o princípio ser de Esaú, naquele momento, o pai toca o filho. E ele passa, é algo físico, também sobrenatural, né? Mas ele toca. Toca é uma coisa muito importante. A palavra então diz que ele abençoa Jacó. E naquele momento então Jacó sai e aí entra Esaú. E ele então fala, sou eu vim trazer a caça. O versículo 33, então diz assim que Isaac estremeceu de violenta comoção. Ele diz assim, quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo e antes que viesses, eu abençoei e ele será abençoado. É uma coisa irreversível. É como derramar águas sobre o chão. Eu não tenho como voltar àquilo que aconteceu. A bênção foi dada. A bênção foi dada não sobre o nome, foi dada sobre a pessoa de Jacó. Ainda que o pai pensasse que era Esaú, a bênção chegou na pessoa certa. E o pai, naquele momento, ainda que estremecido de uma violenta comoção, ele disse, o que está feito, está feito. Ele será abençoado. A bênção é algo irreversível. Não tem como eu mudar. Da mesma forma como algumas ações minhas, né? Elas, depois de acontecidas, não tem como. Ele poderia dizer, Jacó me enganou, então vem cá. Tudo que eu disse para o Jacó não está valendo. Vamos começar do zero. Não é assim. No mundo espiritual, a palavra emitida, ela gera. A palavra emitida é uma semente. Preste atenção antes dela sair. Porque aí, depois que ela saiu, ela vai prosperar no propósito que foi declarada. Versículo 34. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse, abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai, veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó. Jacó é aquele que estava no pé, estava sempre passando, né? A ideia de estava sempre pegando no pé para suplantá-lo, para enganá-lo. Ele chama o nome de Jacó aqui, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú, eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai, acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim. E levantou Esaú a voz e chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai, longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão, quando, porém, te libertares, sacudirás o teu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a
odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vêm dias próximos de luto por meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú. Rebeca estava sempre atenta ao que estava sendo dito. Não só no que o marido falava, mas que também os seus filhos falavam. E ela ficou sabendo do plano de Esaú. Quando meu pai fechar os olhos e passar o tempo do luto, eu vou matar Jacó. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que Esaú teu irmão se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Essa é a solução de um coração ímpio. O coração que o consolo, na verdade, é a destruição do outro. A raiva dele só vai ser aplacada mediante a destruição e a morte do irmão. Versículo 43, e agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei eu de perder os meus 2 filhos num só dia. Disse Rebeca a Isaque: aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Mais uma vez, uma boca profética de mãe chega para o marido e diz, se fosse em português ela diria: eu estou de saco cheio dessas filhas de Et. Porque na verdade, no final do versículo do capítulo 26, disse que Esaú tomou 2 esposas entre as filhas de Et, e o versículo 35 diz que ambas foram amargura de espírito para Isaque, para Rebeca. Não tem coisa pior do que a gente que tem filhos casados e os genros ou noras amargam a nossa vida, porque estão puxando a vida dos nossos filhos para a direção totalmente contrária ao propósito de Deus. E ela então diz ao seu marido: eu estou aborrecida por causa dessas moças daqui. E se Jacó tomar esposa dentre essas moças, do que vai me servir a vida? Eu vou ter perdido a esperança de ver cumprido na vida dele o propósito de Deus. E ela então toma mais uma atitude. Ela manda seu filho à casa da sua família lá em Padã Arã, lá no norte da Síria. E diz: você vai pegar esposa lá. Versículo 1 do capítulo 28. A fuga de Jacó. Isaque chamou a Jacó, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Aqui então nós vamos vendo que Isaque entende que é sobre Jacó realmente a direção de Deus. Ele tinha uma preferência pelo filho mais velho, Esaú, mas ele entende agora que o propósito está sobre Jacó. Então, mais uma vez, ele ouve sua esposa, abençoa Jacó e diz a ele: eu não quero que você tome esposa dentre as filhas de Canaã.
levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Agora há concordância entre marido e mulher. Aquilo que estava no coração de Rebeca entra, portanto, também na sintonia com o coração de Isaac. E é muito importante para que os nossos filhos caminhem, que pai e mãe não estejam divididos no propósito. Eu creio que Isaac entendeu, em algum momento, que a vontade dele não era a vontade de Deus. E nesse momento, ele ouve a sua mulher, abençoa Jacó, confirma a direção que já tinha vindo no coração da sua esposa e diz: vai lá onde eu achei sua mãe e ache uma esposa. Vá, pegue uma das filhas de Labão. A ordem era uma das filhas. E tome por esposa. Versículo 3. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra das tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Isaac então entende que ele está entre a aliança de seu pai com Deus, ele é portador e transmissor da aliança de seu pai para seu filho. E ele então diz que o Deus Todo-Poderoso o abençoará e que a bênção de Abraão o acompanhe e a sua descendência. Linda essa bênção. Versículo 5. Assim despediu Isaac a Jacó, que se foi a Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoar-o lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã-Arã, sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nebaiote. Esaú tomou decisões sobre o seu casamento, sempre envolvendo as suas escolhas pessoais. Ele amargurou seus pais com o casamento que escolheu. Filho, nunca amargure seu pai e sua mãe em escolha de casamento. Eles são abençoadores e peça para que você encontre alguém que traga paz no coração do seu pai e da sua mãe. Isso é muito importante. Ele então vai, busca outra esposa. Dessa vez ele procura uma filha de Ismael. Ismael foi aquele que concorreu com o pai dele, né? Ismael foi o primeiro filho de Abraão com a escrava Agar, e ele é filho de Isaac, o filho da promessa. Ele vai na casa do adversário da aliança para pegar uma esposa. Coração duro de Esaú. E eu te pergunto, tem jeito de Deus montar uma linhagem de um coração duro? Coração duro não tem futuro, não tem propósito. Seguindo adiante, a visão da escada.
partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Tudo indica que ele não levou muita coisa. Ele sai praticamente sem um animal de carga, sem tenda, ele vai dormir no relento. Tudo indica que é a primeira noite na sua caminhada. E ele pega uma pedra para lhe fazer de travesseiro e naquela primeira noite ele tem um sonho. Versículo 12. Sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que estás agora deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é esse lugar! É casa de Deus, a porta dos céus. Diz aqui o comentarista dessa Bíblia que ele já estava 18 quilômetros acima de Jerusalém, que ele fez uma caminhada grande, provavelmente com pressa, com medo, e nesse momento em que ele está deixando todo o seu passado para enfrentar um futuro incerto, ele tem problemas lá atrás, tem incertezas na frente. Naquela noite ele tem seu primeiro contato pessoal com Deus. Deus então vai dar-lhe um sonho. Eu acredito que Deus fale por sonhos. Não sei se todos os sonhos são Deus falando conosco, mas alguns sonhos são divinos. E eu preciso então ter discernimento de saber quando é que Deus está falando. Naquela noite, com um travesseiro de pedra, ele sonha que tem uma escada que vai até o céu, e ele vê anjos subindo e descendo. Escada é acesso, meu amado. Escada é caminho. Anjos subindo e descendo significa presença dos missionários, daqueles que exercem as atribuições e as missões de Deus, em todas as direções. Deus então escancara um caminho diante dele e diz: esse é o caminho. E ele diz assim: perto estava o Senhor dele. E no versículo 16 ele diz: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Nós às vezes estamos com o Senhor perto, querendo dizer alguma coisa, e nós ainda não percebemos essa presença. O que ele ouve de Deus foi o que o seu avô ouviu, foi o que o seu pai ouviu, e é o que ele ouve, e provavelmente então ele também testemunhará diante dos seus filhos. Quando Deus diz algo, ele o faz várias vezes para que não haja dúvidas sobre o que ele está dizendo. Deus falou 3 vezes a mesma coisa.
em 3 gerações. Abraão ouviu, Isaque ouviu e Jacó também ouviu. E nesse momento em que Deus se revela no começo daquele caminho. Então, ainda que Jacó não saiba exatamente o que ele vai enfrentar, ele tem a confiança de que há um caminho aberto para ele, há a presença abençoadora de Deus e de que ele vai voltar naquele lugar. Ele não sabe quando nem como, mas é promessa de Deus. E versículo 17, então, diz que aquele lugar para ele foi temível. E ele chamou aquele lugar de casa de Deus, de porta dos céus. Versículo 18. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna e sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Betel literalmente significa casa de Deus. Ele pega a pedra que ele sonhou, a coloca de pé como um marco, derrama azeite, sinal, portanto, de unção. Ele torna aquela pedra uma referência do sagrado. É um altar. É como se fosse um altar. E aqui há um diálogo interessante. Versículo 20. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Então vamos lá. Jacó faz um voto. Deus deu a promessa. E nós sabemos que eu preciso crer. A única coisa que Deus me pede no cumprimento de suas promessas para a minha vida é que eu creia. Posso até dar mais coisas, mas o que Deus me pede é fé. E Jacó, então, entretanto, faz um voto. Ele diz que se Deus fosse mesmo com ele, como se colocasse alguma dúvida ainda sobre a palavra de Deus. E se ele me der pão, me der roupa, e se ele me permitir voltar para a casa do meu pai, essa pedra que eu estou aqui, derramando azeite sobre ela, será a casa de Deus. Ele prometeu fazer alguma coisa naquele lugar. E aqui pela segunda vez aparece a palavra dízimo. A primeira vez ela aparece como um ato espontâneo de Abraão, quando ele volta da matança, da luta dos reis, e Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, o procura e diz a Abraão aqui, a narrativa que Abraão lhe deu o dízimo. O dízimo então aparece 2 vezes, não como uma obrigação, mas como uma resposta de suprimento, cuidado, proteção de Deus. Abraão volta de uma batalha em que a diferença foi o sobrenatural. Ele tinha 318 homens e ele faz guerra aos 5 reis e ele os derrota. Abraão então tem o desejo de dizimar. E Jacó não recebe uma ordem. Deus poderia ter acrescentado essa ordem aqui no versículo 16,
Eis que eu estou contigo e te darei onde quer que fores e te farei voltar a essa terra, não vou te desamparar. Mas o seguinte, de tudo que você ganhar eu quero 10%. Aí o dízimo seria uma imposição de Deus aos homens. Eu vejo o dízimo como uma resposta de corações gratos a um Deus que já fez por eles. Capítulo 29. Jacó encontra-se com Raquel. Outra história bonita. Vamos adiante. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no devido lugar. Perguntou Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: somos de Harã. Naquela época não tinha placa para saber onde você estava, né? E ele chega num lugar e ele pergunta: de onde vocês são? Eles: nós somos de Harã. Eu cheguei. É como uma viagem a pé de uns 800 quilômetros, muito longe. E eles então ali naquele poço era um lugar onde vários pastores de diferentes propriedades se ajuntavam para dar água aos rebanhos. E como ele tinha chegado em Harã, ele puxa assunto e diz assim: vocês conhecem Labão, filho de Naor? Interessante, Naor é o patriarca, né? Porque Labão é filho de Naor, Betuel. Responderam: conhecemos. Ele está bem? Perguntou ainda Jacó. Responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos? Dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. Jacó não está entendendo por que está todo mundo parado ali se as ovelhas tinham que estar pastando. Ele diz assim: não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço e lhe demos de beber. Então tinha um esforço conjunto. Tinha que se juntar tudo para abrir o poço uma vez só, tirar água para todos, para que depois, num esforço conjunto, a boca do poço fosse tapada. Eles estavam esperando chegar todo mundo. Versículo 9. Falava-lhes ainda, quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, sozinho removeu a pedra. Gente, o que uma mulher não faz a gente fazer, né? Ele nem esperou ajuda. A hora que ele viu Raquel, ele tira a pedra da boca do poço, dá de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. E feito isso, ele desmonta emocionalmente. Diz que ele beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Quero aqui fazer um elogio também a Raquel. Numa época em que a mulher tinha pouca expressão, num mundo extremamente masculino, Raquel se dispôs a fazer o que era preciso. Ela foi apacentar as ovelhas de seu pai. Mulheres fortes têm um futuro
glorioso. A força da mulher nem sempre está realmente no físico. Deus não as fez mais fortes do que os homens, fisicamente. Mas uma mulher forte, ela muda histórias. E fico imaginando a cena daquela mulher vindo com as suas ovelhas, para surpresa de Jacó. Ele diz: essa mulher é forte. Versículo 12, ele beija sua parenta. Não é beijo romântico, é um beijo de saudação. Então contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Bom quando filhos podem partilhar aquilo que estão vivendo com seus pais. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: de fato és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Depois disso, começa aqui um longo tratamento de Jacó. Jacó agora, que era filho de homem rico, que lidava muito com as coisas de sua mãe, porque Esaú era do campo e ele era da tenda. Deus agora vai discipliná-lo para colocá-lo sob autoridade, vai fazê-lo trabalhar, vai ensiná-lo que não é a astúcia humana que faz com que alguém prospere. Porque Jacó sempre foi alguém que conseguiu prosperar a partir da sua sagacidade e da sua inteligência. Labão vai ser mais esperto do que ele. Vai ser uma luta de gigantes. E louvado seja Deus que nos leva, muitas vezes, a nos polir desse nosso lado humano antes de nos transformar numa pedra lapidada. Ele vai trabalhar Jacó enquanto estiver ele em Padã Arã, sob a liderança do seu futuro sogro. Labão então chega para ele e diz assim, versículo 15. Depois disse Labão a Jacó: acaso por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dizei-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços. Essa expressão, olhos baços, nunca escutei uma explicação boa. Alguém já me disse que ela era vesga. Alguns me disseram que ela tinha um defeito na constituição dos olhos. Outros diziam que ela tinha olhos fracos e doentios. Mas nunca ouvi falar, por exemplo, que miopia ou hipermetropia deixa de tornar uma mulher interessante. Alguma coisa nos seus olhos comprometia a sua figura. E, eis o problema. Toda vez que a vida da gente tem um porém, é complicado, né? Lia tinha olhos baços. Porém, Raquel era formosa de porte e de semblante. Esse, porém, fez com que Lia perdesse o amor e o coração daquele homem que chegava na sua casa. Versículo 18, Raquel amava
Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Negociação feita. Amor rápido. 1 mês ali na casa. E Jacó sentiu que tinha encontrado o amor da sua vida. E ele então faz a proposta: eu vou trabalhar para o Senhor 7 anos. E o meu pagamento é sua filha. Uma boa forma da gente arrumar genro. Genros que gostam de trabalhar. Porque gente à toa, que só sabe gastar fortuna de pai, gente que não estuda, gente que não trabalha, distância das minhas filhas, né? Versículo 19. Respondeu Labão: melhor então que eu a dê a você, em vez de dá-la a outro homem. Então eu aceito o negócio. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. E estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que amava. Jacó achou que o preço foi até barato, do tanto que ele gostava da moça. Versículo 21. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E coabitaram. Para serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dar-se-á a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha Labão, deu Labão a sua serva Bila. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. O grande enganador agora foi enganado. Jacó, o grande esperto, agora foi passado para trás. Se existia mesmo aquela regra, por que ela não foi dita antes? Por que você cria regras no meio do jogo? Labão era esperto. E ele, na verdade, então casa as 2 filhas. Eu fico pensando no coração de Lia, sabendo que se casara com um homem que não a amava, que ela foi dada por esposa, na verdade, num pacote mal tramado por seu pai. Casamento sem amor é muito complicado. Mendigar afeto, mendigar amor, eu creio que seja a pior coisa que um marido ou que uma mulher possa querer. É muito ruim quando a gente não goza do amor e do afeto daquele com quem nos casamos. E nesse caso, essa desigualdade do amor vai fazer com que Lia se arraste a vida toda
por algum gesto, por alguma consideração por parte de seu marido. Jacó então amou mais uma esposa do que outra. Não vou falar aqui sobre poligamia. Nós vamos ver que o modelo familiar que Deus permite no Antigo Testamento é poligamia, mas o modelo do Novo Testamento é o modelo monogâmico, é o modelo menos danoso para a constituição de uma família. Aquela história de um é pouco, dois é bom, três é demais, não está na Bíblia, mas a lógica disso está. Seguindo adiante, versículo 31. Os filhos de Jacó. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Aqui Deus dá uma compensação para uma mulher mal amada, né? Ao mesmo tempo, eu creio que o diabo bota de novo o pé no útero do terceiro, né? Da esposa do terceiro patriarca. Sara era estéril, Rebeca era estéril, e a mulher do afeto de Jacó também é estéril. É como se o diabo tentasse impedir que essa promessa se transformasse num grande povo. Se não nascesse ninguém, não haveria povo, não haveria bênção. Versículo 32, concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho a quem chamou Ruben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Nunca pense que casamento pode ser seguro por filhos. O casamento é primeiro entre um homem e uma mulher. Os filhos podem ser consequências do amor de um homem por uma mulher. Mas casamentos que precisam de filhos para ser mantidos têm uma base muito frágil. Não foi uma base de sentimento. Lia então diz, agora meu marido vai me amar, porque eu dei um filho a ele. Ruben, né, significa o Senhor atentou para minha aflição. É uma resposta, né? Eis um filho. Eis um filho. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse, soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Simeão ouvindo. Soube o Senhor que eu era preterida. Então, ela diz, ele me ouviu. Esse é o nome de Simeão. Eu fui ouvida. Outra vez concebeu Lia, versículo 34. E deu à luz um filho e disse, agora dessa vez se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. E por isso lhe chamou Levi. Levi quer dizer unido, união, né? É de Levi que vai vir o sacerdócio. Arão era levita, né? Então ela diz agora, à medida que ela ia tendo os filhos, apesar de Jacó se deitar com ela sem afeto, eu fico pensando, né? Uma mulher ama seu marido e o marido não a ama. Imagina uma relação sexual em que o amor é unilateral, é muito desigual. Não é uma coisa que vem do coração de Deus. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse, esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá. E cessou de dar à luz. Judá possa Deus ser louvado.
Jesus descenderá da tribo de Judá. Portanto, a raiz da tribo de Davi, né? Da tribo de Judá, o significado é esse. Possa Deus ser louvado. E Deus foi louvado e é louvado em Jesus. Depois de 4 filhos, de repente, a fecundidade deu uma pausa. Versículo 20. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filho, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Mais uma vez, um arranjo humano. Assim lhe deu Bila sua serva por mulher e Jacó a possuiu. E Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz e me deu um filho. Portanto, chamou-lhe Dan. Dan significa um juiz. Como se diz, Deus me julgou. Ou também, Deus, ao me julgar, me ouviu. Nasce Dan. Quinto filho de Jacó, filho da serva de Raquel. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Jacó: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. E chamou-lhe, pois, Naftali. Naftali quer dizer lutando. Naftali entra, portanto, como uma competição, uma luta. Ela diz para o seu filho: você é minha luta, você é resultado da minha luta. Minha irmã já tem 4 filhos, eu não tenho nenhum. Vendo Lia que a mesma cessara de conceber, olha a guerra, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: afortunada, e lhe chamou Gade. Gade significa boa sorte. Então o placar aqui agora estava 5-2. Era mesmo um jogo. Então disse Lia: é a minha felicidade. Depois Zilpa, serva de Lia, versículo 12, deu à luz segundo filho a Jacó. Então disse Lia: é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. E lhe chamou Azer. Azer é felicidade, Gade é boa sorte, Azer é felicidade. Foi Ruben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá essa noite, a troco das mandrágoras de teu filho. Mandrágoras eram ervas associadas com o amor, era uma superstição
popular, né, que ainda persistem naqueles que gostam de magia e dessas coisas esotéricas. A expressão popular admitia que as mandrágoras eram um antídoto contra a esterilidade. E essa foi a barganha, né, feita por Raquel. Raquel, então, diz assim: eu deixo você dormir com meu marido hoje, porque talvez a preferência de Jacó não fosse por Lia, mas em troca eu quero as mandrágoras que ele achou, né? Essa barganha feita por Raquel não dá resultado. Não é a mágica nem a superstição humana que produz a fertilidade, né? Versículo 16. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: essa noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Acho tão ruim ler isso. Eu te aluguei. Talvez ele nem ficasse na casa que era dela. Naquele dia ela diz assim: eu te aluguei. Hoje você vai dormir comigo. Versículo 17. Ouviu Deus a Lia. Ela concebeu e deu à luz o 5º filho. Então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva meu marido, e chamou-lhe Issacar. Issacar quer dizer alugar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho. E disse: Deus me concedeu excelente dote. Dessa vez permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos. E lhe chamou Zebulon. Zebulon é honra. O significado do nome é honra. Meu marido me honrará. Lembrou-se Deus, só um minutinho. Depois disso deu à luz a uma filha e lhe chamou Diná. Agora vem uma moça. Jacó teve 12 filhos e uma filha. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Então não foram as mandrágoras que abriram o útero de Raquel. É Deus. Naquele momento, então, acho que depois de quebrar muito, Jacó, né, ele decide tornar Raquel fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho e lhe disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José. Deus tirou o meu vexame Asaf. A tradução da expressão Asaf. Que Deus me acrescente Iosef. Então, ela na verdade, ao colocar o nome de José, ela está dizendo que o Senhor me dê ainda outro filho. Ela queria ainda aumentar, né? Ela tinha os da sua serva, mas ela ainda queria mais um filho. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte para o meu lugar e a minha terra. Dá-me as mulheres e meus filhos pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Jacó está desejoso de voltar. Ali não é o seu lugar nem a terra da promessa. Deus o honrou, Deus o abençoou
e vem a vontade de ir embora, e aí entra mais uma vez o tratamento de Deus. Labão era um esmerilhador da vida de Jacó. Versículo 27. Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me tem abençoado por amor de ti. Lembra que eu disse que os abençoados de Deus trazem bênção ao seu redor? Labão diz para ele: eu sei que o Senhor tem abençoado a mim por sua causa, fica comigo. Posso te perder, não. E disse ainda: fixa o teu salário que te pagarei. Disse-lhe Jacó: tu sabes como te venho servindo e como cuidei do teu gado. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente. E o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei eu de trabalhar também por minha casa? Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isso. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. Será isto o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. O que não for salpicado e malhado entre as cabras, e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra. Mas naquele mesmo dia, separou Labão os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou à mão de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Né? Então, na verdade, ele separa aquilo que Jacó considerava que fosse a sua propriedade, distinguida aí por cores, para não haver dúvida. Separa o rebanho do rebanho que era dele, para que Jacó, então, apacentasse os rebanhos dele. Versículo 37. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas por ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. E concebiu o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos dos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o ajuntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, e servos, e servas, e camelos, e jumentos. Estamos perto de concluir. Agora eu vou falar para vocês como biólogo. Jacó achou que ele estava tendo o crescimento das ovelhas que deveriam ser suas pela sua astúcia.
Ele pegou lá as varinhas, fazia os riscados, levava para o lugar onde elas iam beber água, para que elas vissem as listas, para que elas nascessem listadas. Então eu vou dizer para você, geneticamente isso não existe. O que faz com que a cor da pelagem de ovelha seja feita é a genética. E Jacó fazia isso achando que na verdade era ele que estava passando Labão para trás. Mas ele não entendia que na verdade era Deus que o estava abençoando. Muita gente acha que está prosperando porque é esperto. Porque ele é um cara que ninguém passa ele para trás. Porque ele sabe comprar, sabe vender. Mas sabe de uma coisa? A prosperidade que permanece é aquela que vem do Senhor. Procure saber aí a curiosidade dos que se enriqueceram com prêmios de loteria. Veja o percentual de pessoas que conseguiram realmente prosperar e ter prosperidade não só no sentido material, porque prosperidade envolve um conceito mais amplo, prosperidade de alma, prosperidade de honra, é crescimento. Jacó precisava perder esse lado seu, é o lado difícil do Jacó. Ele sabia que seu sogro o passava para trás, o passou para trás desde a sua chegada, e ele achava que aquelas varinhas haveriam de fazer uma trapaça. Deus o abençoou. Nunca pense que é na sua astúcia que as coisas têm acontecido. Deus pode bagunçar toda a sua vida econômica. Dependa de Deus. É a melhor forma de nós dependermos. Nós temos um capítulo longo, o próximo tem 55 versículos. É o retorno de Jacó à sua terra. E nós vamos parar aqui no capítulo 31. Então fizemos hoje o capítulo 27, 28, 29 e 30. E que Deus nos tenha assim trazido clareza, trazido alegria e entender um pouco mais a raiz da nossa história, porque nossa vida tem a ver com os começos, né? Gênesis é o livro dos começos. Vamos orar. Pai, entregamos para o Senhor aquilo que está como riqueza nas nossas mãos. Nos ajude a amar essa palavra, a mergulhar nessa palavra, a ter clareza nessa palavra, porque esta palavra é bênção sobre as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos.